agora, muito obrigado. Vamos passar aqui pela revisão do Orçamento Geral do Estado. Previa-se desde o início da Covid que isso viria a quebrar para acontecer. Sabemos nós que 60% das receitas tributárias são provenientes do petróleo e 90% das nossas exportações também são de petróleo, né? A Covid fez com que o preço do petróleo, que já vinha em queda, baixasse mais. E como nós já falamos, né? Temos essa nossa doença de dependência do petróleo, então o governo fez essa revisão do Orçamento Geral do Estado, prevendo o preço do petróleo a 33 dólares. Começava aqui por Sérgio. Exato. Portanto, sexta-feira o governo apresentou o Orçamento de Estado revisto, vai ser discutido na Assembleia e, portanto, traz aqui algumas novidades. Dentre eles, quer dizer, haverá aqui uma redução significativa de cerca de 14%, não é? Isto prefaz um montante global de 13 bilhões, não é? Que será os 13 trilhões neste caso, não é? O que é que eu queria destacar aqui? Eu queria destacar aquilo que são as regras da execução do OGE. Portanto, é uma preocupação tanto da senhora Ministra das Finanças, tal como da senhora Secretária de Estado, que nesta semana deram muita ênfase neste tema, em que eles pediam aos gestores públicos uma maior transparência, uma maior fiscalização. No fundo, é uma gestão parcimoniosa, não é? Para que os gestores públicos passem a fazer mais com menos. Essa é que é a principal mensagem que a senhora Ministra e a senhora Secretária de Estado fizeram passar esta semana para deixar um jeito de recado aos nossos gestores públicos. Mais coisas. Vamos lá ver. Para já eu queria também ouvir aqui a opinião dos restantes painelistas. Okay. Hoje, essas coisas de economia a mim me fazem um pouco de confusão, mas... Sim, mas a gente lê os documentos. Primeiro, dizer que nós temos uma moratória com a China, né? Quer dizer, moratória com a China, a nossa dívida com a China, não é? Penso que vocês entendem. Não sabemos quanto é que é. Primeiro nós sabemos quanto é que estamos a dever à China, né? Quanto é que devemos, não sabemos isso. Mas temos essa moratória e isso pode aliviar um bocadinho as nossas contas públicas. Claro. Mas o Sérgio toca aqui num ponto que é o ponto-chave. Um dos nossos problemas do Orçamento Geral do Estado é a aplicação. É a aplicação do orçamento. É a lisura na aplicação da verba pública, ou seja, não tem havido transparência. E aqui o Sérgio, por acaso, eu também tenho muito conversado com ele sobre essa matéria. Nós temos a Inspeção Geral do Estado. Temos várias instituições de inspeção, inclusive todas as províncias têm, naturalmente, uma direção onde tem alguém que trabalha na inspeção. Como é que não se consegue ter clareza com relação à execução do orçamento? Como é que nós continuamos, por exemplo, a ter, e aqui vou trazer um problema que o David não me pergunta, mas eu vou trazer, nós continuamos a ter o Orçamento Geral do Estado, algumas obras que estão no Orçamento Geral do Estado, e agora com o PIME, o Programa de Intervenção nos Municípios, as mesmas obras estão cabimentadas 2 vezes. Isso não é possível. Nós não vamos conseguir. Nós podemos ter o dinheiro que tivermos no país, mas se nós continuarmos a ter, por exemplo, e mesmo, por acaso, um deputado do MPLA, há coisa de 5 ou 6 meses, não, 5 ou 6 meses, penso que foi o ano passado, com relação à Cabinda, disse, esta obra foi cabimentada 2 vezes, foi paga 2 vezes. Nós continuamos a ter obras que são pagas 2 vezes. Portanto, a minha questão não é só a revisão do Orçamento Geral do Estado. Parece que aconteceu também agora no Coisa Sul. Exatamente, aconteceu exatamente também no Coisa Sul. O inspetor está no Coisa Sul, acho que vai ficar 15 dias.
ficou completamente irritado com uma obra que tinha sido capimentada, paga na totalidade em 300 milhões de kwanzas, agora aparece novamente para 400 milhões de kwanzas. Nós não vamos conseguir. Assim nós vamos conseguir. Nós podemos ter o dinheiro, todo o dinheiro do mundo, com esta prática não vamos conseguir. Agora é evidente que, com relação à revisão do Orçamento Geral do Estado, o petróleo está a oscilar demasiado. Mas cuidado que aqui nós vamos ter essa dificuldade. Fizemos o Orçamento Geral do Estado a contar com o valor que o Sérgio por acaso disse, 33. Não, 33. o revisto são 33, não é? São 33. A UNITA tinha proposto 30. Vamos fazer por baixo. Vamos fazer por baixo. A UNITA tinha proposto 30. E penso que é sempre, quando a oposição propõe coisas, muitas vezes o partido do poder não aceita esta questão das propostas da oposição. Mas o meu grande problema, e aqui vou fechar, vai muito incisivamente sobre a questão da dívida. Era preciso nós termos uma auditoria. Tem que haver uma auditoria. Como, por exemplo, se faz em Portugal, e o Francisco está ali em Portugal, e nós acompanhamos muito a SIC e outras televisões. Tem que haver auditoria. Os nossos dirigentes têm que ir ao Parlamento e dizer como é que estão a usar o dinheiro público. É isso, só para complementar, antes de tu fechares, ontem o Rosado esteve a falar O Carlos Rosado, do Fundo exatamente. Soberano, né? Não há contas de 2016, não sabemos a que contas é que anda o nosso Fundo Soberano, né? Que, dizer o Rosado, apesar do Presidente João Lourenço ter construído essa narrativa da transparência, mas naquilo que é, por exemplo, esse caso em concreto, também não há transparência, não sabemos nada. Pois, mas este é o grande problema, David. Ou seja, nós não sabemos como é que o dinheiro público é gasto. Ou seja, depois aqui é responsabilidade do Presidente da República abrir um bocadinho. É evidente que ele, pronto, há aqui separação de poderes, não é? E o partido maioritário também está maioritário no Parlamento, porque muitas vezes as propostas que são feitas não são aceitas, mas nós temos que auditar as nossas contas públicas. Nós não vamos conseguir. A Vera Daves, por acaso, tem muito boas intenções, é uma ministra que tem muito boas intenções, mas faz parte do birô político. É preciso perceber isso. Faz parte do birô político. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer muita coisa. Por exemplo, ela tem que seguir aquilo que é determinado no birô político. Aí é onde está a grande negatividade. Nós, tanto com relação ao orçamento, eu diria isto, naturalmente, com os números, não vou entrar muito nos números, porque tem aqui economistas, que naturalmente muito melhor do que eu, dirão aquilo que é a sua justiça. Agora, é preciso nós... Vai só errar. Sim, vou só errar, Pagatolo, vou só errar. Não, mas Pagatolo, é preciso que nós auditemos as nossas contas públicas. Há essa necessidade. Por quê? E depois aqui vou fechar com isto. Nós estamos mais ou menos como um casal, não é? Onde os nossos pais africanos não prestam conta às suas mulheres. Isto está errado. Está errado, quer dizer, o governo gasta o dinheiro como lhe apetece e não presta contas a ninguém. Não pode ser assim, não pode ser assim. Tem que haver auditoria às nossas contas públicas. Francisco, por favor, o seu comentário. David, esse problema é eterno, existe em todos os países. Claro que o que nós estávamos a ouvir há pouco mas em Portugal não é assim, Francisco. Portugal não é assim, desculpa, em Portugal não é assim. Aí é auditoria, Francisco. Mas vejam, não é assim, isto é, critica-se mais. Porque se nós formos ver, em Portugal também não há acesso aos contratos todos da venda do novo banco. Também há cláusulas secretas. Eu não acho aceitável em democracia haver a venda de um banco público no qual os contribuintes estão a meter dinheiro e as cláusulas serem secretas. Sim, mas Chico, mas está a dizer que o paquete é que em Portugal a questão do banco foi, por exemplo, o Parlamento, numa comissão para analisar e investigar cá o BESA não foi, o BESA não foi. Não houve comissão nenhuma, não houve nada, né? Não, porque é preciso que Angola continue a existir. Isso pode ser caso de um terremoto muito grande. Mas não, agora fora de brincadeiras. Claro que está, que isso tem a ver com a saúde do regime e da democracia. Não é aceitável. Depois, vejam, nós todos padecemos do mesmo mal, não é? É que não é possível a Angola formar os seus filhos, formar os seus jovens, e depois que esses jovens formados aceitem que lhes escondam a realidade do país. Isso não existe. O que nós estamos aqui a exigir é que a realidade nos seja mostrada. Que tenhamos acesso às contas, tenhamos acesso aos negócios públicos, saber porque que uma obra foi cabimentada 2 vezes, se foi cabimentada 2 vezes, porque que não foi cabimentada do outro lado, onde é que está o dinheiro foi transferido ou não foi transferido para o governo ou para a administração, se foi transferido e não foi usado, devolve ao Tesouro. Tudo isso tem que ser transparente. Porquê? Porque é a utilização de recursos públicos.
No estado de desenvolvimento, com o estado de gestão, e mesmo sendo Angola, voltando àquilo que eu dizia há pouco, um país com os problemas que tem e que nós conhecemos, não é possível formar os seus filhos e depois pedir aos seus filhos que estejam cegos e não vejam. O que nós estávamos aqui é só pedir que se mostre. Agora, há uma coisa importante nesta coisa da revisão do Orçamento Geral de Estado, do que está a acontecer, dos cortes, esse corte na segurança social. Angola é um país que já tem pouca segurança social, já tem pouco apoio aos mais desfavorecidos. Quando se corta da maneira que se cortou, e eu aqui estou a entrar em seara alheia, não é? Estou aqui a discutir com o David Boi e com o Pacatolo, que são das pessoas que mais sabem da pobreza, da realidade concreta da pobreza angolana, como ela é. Eu, em dezembro, estive em Benguela, num projeto de um primo meu padre, o Padre Abel dos Santos. O Padre Abel, é do Lubito. O Padre Abel é meu primo. É do Lubito. Não é nada do Lubito, é de Benguela. É da Canata, pá. É da Canata. Padre Abel é da Canata. Canata é Lubito. Olha onde nasceu João Lourenço. Tá vendo? Exatamente. Por acaso. E fui ver na periferia de Benguela. Não estamos a falar dos moceques de Luanda, que estão à vista de todos e que toda a gente discute. Estamos a falar da periferia de Benguela esquecida, da vida, do sítio onde saiu Matias Damasio, por exemplo. Eu falei com o Matias sobre isso, sobre como vive aquela gente. Se calhar eu convido-vos já a todos, da próxima vez que eu for à Terra, irmos até lá ver aquele projeto. Vocês estudaram a realidade da pobreza em Angola. Ver aquilo são crianças que vivem a 10 km de Benguela e nunca foram a Benguela. É tudo muito distante. Falar de saneamento básico ali não existe. Portanto, cortar na segurança social num contexto nacional onde aquilo existe, e não existe só em Benguela, eu tomei Benguela como exemplo, mas vocês sabem muito melhor que eu que existe em muito lado de Angola, cortar na segurança social, estamos a cortar nos apoios mínimos para gente que já não tem quase nada. Portanto, a pobreza em Angola, se vocês sabem melhor que eu, que já é muita, vai aumentar. A falta de venda ou de preço de petróleo prejudica o país. A falta de alternativas, pior ainda. A falta de apostas concretas num modelo de substituição das importações. Eu nem sonho já com substituição de exportações. Substituição de importações. Eu lembro-me de ir ao Ambo, David, e comprar e ver no supermercado meio quilo de cenouras, $10, importadas da África do Sul. Angola tem que importar cenoura, não acredito. Tem que importar batata, não acredito. Portanto, havia um caminho a fazer que não foi feito. E se calhar nós temos que esquecer alguns preconceitos ideológicos destes novos tempos de liberalismo e voltar a algum desenvolvimento comunitário. Voltar à origem das coisas. Porque o Estado não tem recursos para apoiar os mais pobres. É preciso que as comunidades se organizem para produzir e transformar a criação de riqueza em Angola. Porque estes cortes, como o Orçamento Geral de Estado angolano está a sofrer, e durante muitos anos Angola vai viver assim. Eu não acredito que haja um milagre ou uma nova explosão do preço do petróleo ou um novo aumento da produção que nos faça não precisar disto. Nós temos, de certo modo, de voltar às origens. Isso exige muito trabalho da população, do poder local, das administrações municipais. O processo da constituição dos municípios pode ser muito importante nesta matéria, porque o governante local é quem tem contacto direto com a população e a população é importante ter a quem exigir estas coisas. E é preciso, se calhar, voltarmos à origem, voltarmos a produzir. Em vez de estarmos só preocupados com o modelo no qual o Estado nos transfere dinheiro a partir das receitas de petróleo, que foi como Angola esteve nos últimos 15 anos, tirando os últimos anos, em que faltou, em que vivíamos apenas do dinheiro que vinha do petróleo, temos de voltar a produzir. Não há hipótese. Se não se produz, não se come. Eu creio que o vosso estudo saberá isso muito melhor do que aquilo que eu estou a dizer, mas esta tendência do Orçamento Geral de Estado de corte perante a pandemia é uma tendência de longo prazo, porque a dívida sufoca as contas públicas angolanas, não há produção da economia nacional que permita sair daqui a curto prazo. Portanto, nós temos que fazer por nós próprios. Não quero prolongar mais no tempo, estou a tirar o tempo de toda a gente. Está bem. Não, só vou dizer ao Carlos para pôr uma ordem aí
do seu backstage. Nelito, por favor. Mas estão a ouvir o barulho aqui de fundo. Claro, com certeza. Pronto, eu acho que o tema do orçamento é aqui Vamos já recuar. é um tema aqui um bocado sensível, mas é um tema importante de se tocar. Porque primeiro nós temos que partir aqui de uma base que é um orçamento geral do Estado, a proposta é uma previsão, né? É uma previsão feita com base naquilo que é a expectativa da arrecadação de receitas por parte do Estado para dar resposta àquilo que são os investimentos necessários. O nosso orçamento geral do Estado tinha que ser revisto, não havia alternativa. Eu penso que o Governo, durante aqui um período, fez um compasso de espera no sentido de ver se o petróleo voltava a subir e equilibrava um bocado aquilo, ou seja, voltava a subir aos níveis a que estava em termos de preços na altura em que o orçamento foi feito a primeira vez, mas isso de facto não aconteceu, levou mais tempo, portanto, o problema tornou-se muito mais grave do que parece, a produção global parou e consequentemente isso afetou o preço do petróleo. Produziu-se, sobretudo sendo a nossa principal commodity de exportação. Eu penso que na altura o secretário de Estado da Economia, eu penso que o Sérgio, teve, na minha perspectiva, uma saída infeliz quando disse que não, o governo, no orçamento geral do Estado não vai ser preciso tocar, não vai ser preciso mexer, vamos manter como está. Mas eu acho que ele precipitou-se e qualquer pessoa naquela posição sensata e com algum discernimento sabia que aquilo ia afetar de forma grave e, portanto, ou seja, os nossos governantes têm que conseguir olhar para as coisas também um bocado a longo prazo e não só do ponto de vista partidário, do ponto de vista de tentar confortar as pessoas para manter alguma simpatia política, mas devem olhar para as coisas como elas são e devem ter capacidade de prever e saber reagir. Portanto, era inevitável esta alteração, a revisão do Orçamento Geral do Estado, mas, ou seja, tudo o que lá está não passam de previsões, porque, portanto, se o petróleo voltar a baixar, pode afetar novamente, vai ser preciso rever novamente. Se as empresas continuarem a falir, ou seja, as fontes de arrecadação de receitas com que o Estado conta para a execução do orçamento, se as empresas falirem, por exemplo, vai afetar novamente. Portanto, estamos a falar aqui de previsões, né? Uma das coisas que subir já tem umas quebras. É verdade. Mas e depois temos aqui mais outras questões como que se pode salientar daquilo que é o orçamento. Em princípio, daquilo que foi proposto algumas áreas fundamentais, sobretudo na área da saúde. Penso que na área da educação também não se fizeram cortes, muito pelo contrário, fizeram-se alguns incrementos aqui fruto da circunstância, que é um ponto, vamos considerar positivo, ou pelo menos sensato, não mexer, mas a situação atual obrigava a que isso acontecesse. Um outro ponto importante também dentro do Orçamento Geral do Estado, e não só para a própria consolidação das contas públicas, é a diminuição da despesa pública. Portanto, essa diminuição da despesa pública passa, sim, por minimizar aquilo que são os custos com as pessoas nas instituições públicas, portanto, uma maior eficiência daquilo que são as instituições, otimização do sistema. Só que nós assistimos que há um fenómeno muito engraçado que é tira-se uma equipa de ministros e diretores, mas depois cria-se uma comissão para substituir isso e nós depois ficamos sem saber se o número de pessoas que vai para a comissão é igual ou superior àquelas pessoas que perderam aqueles cargos, que para mim faz-me um bocado de confusão, porque não se consegue perceber ao certo, porque num dia houve aqui a extinção no Ministério, ou conseguiu fez aqui uma fusão de alguns institutos, mas depois há uma comissão que é para acompanhar, não sei o quê, muitas vezes, ou seja, nós ficamos sem saber se houve verdadeiramente uma redução. Claro. Portanto, o tema da centralização tem que passar por maior responsabilização a quem tem que executar as coisas, e não, porque repara, nós cada vez que extinguimos uma determinada área, depois criamos uma comissão, há aqui duas formas de ver, e uma delas pode dar a ideia de que não se confia ao certo na pessoa a quem é delegada aquela função. Portanto, é um sinal de que do lado do próprio executivo há também alguma desconfiança nas pessoas que são responsabilizadas por executar determinadas funções. Portanto, eu acho que esta diminuição daquilo que é a estrutura pública
e que vai depois culminar na despesa pública, tem que ser feita passando um sinal também, ou o governo tem que procurar, o Executivo, passar um sinal de responsabilização a quem executa aquilo, para nós podermos saber o responsável por aquele determinado trabalho, para aquela determinada obra, por aquela determinada estratégia, é aquele ministério, é aquele ministro, é aquela equipa. Portanto, isso também exigir que ele tenha aqui alguma responsabilidade e, de facto, a capacidade ou não de entrega daquilo que lhe é pedido. Uma outra questão também que venho a salientar aqui no orçamento, dentro da provisão, como o colega tocou aqui do painel há pouco tempo neste tema, é a questão da renegociação da dívida com a China, que em princípio acontecerá, havendo aqui uma moratória pagamento da dívida, portanto, 3 anos, né? há 3 anos. Eu acho que é assim, já há alguns anos, do ponto de vista, muitos economistas o que é que defendem? A renegociação de uma dívida é um sinal de default. Portanto, é o país assumir que não tem capacidade para pagar aquela dívida. Portanto, e do ponto de vista teórico, o maior receio que os países têm, do ponto de vista daquilo que são, é assumir default. Portanto, nós estamos aqui a arranjar uma forma bonita de dizer que Angola entrou em default e não tem capacidade de pagar a dívida. Está a renegociar. O que eu acho que faz sentido. Portanto, nós vivemos numa realidade um bocado atípica, porque não existe, na minha perspectiva, qualquer outra alternativa que não passe por renegociar a dívida. Angola precisa de assumir de forma honesta o problema grave financeiro que está. Não há dinheiro para pagar a dívida, há o default. Então, a partir daí nós vamos partir de uma base realista para então percebermos aquilo que é preciso fazer, porque nós andamos a maquiar isto durante muito tempo. Desculpa lhe cortar, desculpa só um bocadinho mesmo. Né? Essa questão de nós, agora, termos essa moratória com a China, requer da nossa parte, e aqui é onde está de facto o grande problema, requer da nossa parte mais atenção com relação à maneira como nós gastamos o dinheiro. Exatamente. Senão é muito complicado, quer dizer, se não ficamos aqui, não vamos pagar a dívida, mas afinal temos algum dinheiro para fazer farra. Não pode. Não, exatamente. Não pode agora eu acho que exatamente isto que estás a dizer que é, quando há moratória, quando há aqui esta questão, e isto nós temos que olhar de duas perspectivas. Na perspectiva da moratória é, se o chinês retarda o pagamento da dívida, tem que haver um compromisso de, durante essa fase, fazer-se de facto uma gestão desses recursos de forma mais responsável, mais equitativa, e esta mesma gestão devia ser feita também, e que se chama agora a questão, devia ser feita na altura em que se contraiu o empréstimo, porque nós também não podemos cair agora aqui na ideia de que fomos aldrabados pelos chineses. Não, porque quem gastou dinheiro fomos nós. Portanto, o chinês emprestou, a União Europeia e os outros países com o qual Angola se endividou, puseram o dinheiro na mão de Angola. Em último caso, a responsabilidade da gestão daquele dinheiro era uma responsabilidade de Angola. Portanto, por mais que se diga, os jardins que nós usamos, a obra chinesa dura pouco. Não, o chinês pôs o dinheiro na mão dos angolanos, emprestou o dinheiro. Portanto, e aquilo que está a acontecer é reflexo da gestão que nós fizemos do dinheiro. Pede-se agora a gestão, e este é um dos grandes temas que leva, em alguns países, a haver aqui uma reticência, algumas reticências em relação à questão das moratórias, sobretudo no caso da dívida de Angola, é sobretudo porque existe aqui o histórico da forma como se estourou o dinheiro, né? Portanto, nós contraímos dívida para fazer investimentos de longo prazo, como investimento em infraestruturas. E as estradas não duraram 10 anos. E os hospitais, alguns deles não apareceram, ou até os investimentos foram feitos, mas só que não na qualidade que se pressupunha. Portanto, isso é uma responsabilidade nossa para agora e para o futuro. Agora, eu penso que, no caso da equipe económica, sobretudo da Ministra das Finanças, está a fazer o seu papel, mas ela também está num papel muito difícil. Primeiro, é o que tu disseste, a Ministra das Finanças faz parte do Biro Político. E, portanto, aquilo, por melhor que sejam as suas intenções, mas é uma pessoa que vai ser fortemente condicionada pela opinião política. Há um peso político muito grande pelo Biro Político. Uma coisa é aquilo que ela quer executar, outra coisa são as medidas que podem afetar diretamente a popularidade do partido. Se nós estamos a falar de um partido que quer ganhar eleições, o que acontece, e não só cá, mas em muitos sítios, há medidas que podem ser medidas do ponto de vista mais práticos, mas também depois outras medidas são medidas populistas, que infelizmente todas as medidas, para nós alterarmos esse contexto de Angola, todos nós aqui estamos cientes que não podem ser medidas populistas, portanto tem que se acordar para a realidade. Agora é preciso perceber até que ponto é que, quer do ponto de vista da execução do orçamento, quer do ponto de vista da execução das medidas, e este controle é feito sabendo que ele pode de facto afetar aqui aquilo que são as decisões ou as pretensões políticas, neste caso do Estado. Né? Mas vamos analisar. Carlos, antes de passar a ti, para fecharmos esse tópico,
eu ia introduzir-te a tua conversa com uma parte de um texto do professor Alves da Rocha sobre a análise da nossa situação financeira. O professor diz, só para não perder muito tempo, vou ver uma frase apenas. Ele diz que quando o governo continua a tomar decisões polémicas e desajustadas da presente realidade, a aquisição de 200 viaturas topo de gama para entregar aos ministros, secretários de Estado e outros membros da nomenclatura, o investimento de 42 milhões de dólares para construir a sede da CNE, a construção de um hospital para dirigentes, o ressarcimento de uma dívida externa de um país africano em espécie, acho que é o gado, acho que é isso. Que já está a Não morrer. pode haver atração de investimento privado, monumento estrangeiro. Isto é, parece haver aqui uma dissonância, não é, entre aquilo que é essa consciência de maior restrição e maior racionalidade financeira, depois uma série de decisões que depois o governo toma que não batem certo umas coisas com as outras. Podes avançar. Sim. Eu acho que o professor Alves da Rocha está bastante bem na apreciação que faz. Aliás, qualquer um de nós que gosta de números e tem alguma paixão por números, que não é o caso do Páxibus, fica, de certa forma, perplexo, né? Atônito. Vamos falar português bonito. O Juca não está aí, mas deve estar a ouvir. Fica, de certa forma, atônito quando o discurso oficial está centrado numa direção, nova era, nova época, mais rigor nas contas públicas, mais rigor na gestão pública e tudo mais. E de repente você vê na televisão e ouve que o presidente assinou um decreto a autorizar X milhões de kwanza para construir sede da CNE. E a gente pergunta, né? Onde a CNE está atualmente? Não é possível continuar a organizar os pleitos eleitorais, as eleições autárquicas, que aguardamos ansiosamente pelo anúncio, ou então as eleições gerais em 2022. Temos mesmo necessidade de construir uma nova sede. Eu vou só andar um bocadinho para o quintal. Enquanto falo, acho que conseguimos nos ouvir. Temos mesmo necessidade desse tipo de investimento? É claro que a resposta para nós que estamos de fora é não temos, né? Porque no âmbito dos arrestos e tudo mais, somos brindados com notícias de imóveis e outras coisas que estão a ser passadas para a esfera de todos nós, que é do Estado, e podem ter utilidade para a CNE. E estão mesmo aí em Luanda essas instalações. Então, se estamos a ficar agora com muito patrimônio do que estamos a recuperar, esse patrimônio depois vamos vender, né? Acho eu, porque não é para ficar postado. Então, se vamos vender para termos receita, não podemos reaproveitar uma parte desse patrimônio vasto, que os donos não vão recuperar mais, porque não têm condições de o fazer, nem legais, nem... Vamos esquecer, isso é mesmo para a esfera pública. Então, se é para a esfera pública e depois ser alienado, podemos reutilizar, seja quem fala para a CNE, quem fala do tal hospital dos dirigentes ou whatever, outras coisas mais que estão a ser autorizadas. A mim me parece que aqui faz sentido colocar aquelas questões de quem gosta de políticas públicas, né? Uma decisão é sempre questionável do ponto de vista das 5 dimensões. E eu acho que é o Nelito que fez economia, né? Não, eu venho da área das empresas, venho da área da gestão, do marketing. Gestão. O Sérgio Ok. é economista. Sérgio que fez economia. Sim, uma decisão econômica, uma decisão de governação é sempre passível de ser questionada de 5 perspectivas. A primeira perspectiva é: essa decisão que foi tomada era necessária? Né? Essa decisão que foi tomada era oportuna? Esta decisão que foi tomada é eficaz? Essa decisão que foi tomada é eficiente? Esta decisão que foi tomada é legítima? Do ponto de vista da legitimidade, não temos dúvida. Ele é titular do Poder Executivo, ponto final, parágrafo. A decisão é legítima.
Mas havia mesmo necessidade disso? Eu acho que não. Então, quando a resposta à necessidade é não, a oportunidade também desaparece. Às vezes até pode ser necessário, mas não oportuno. Não é? Mas quando a resposta à necessidade é não, a oportunidade desaparece. É assim que nós aprendemos e é assim que nós ensinamos. Então, se ela não é necessária, não é oportuna. Se não é oportuna, não é eficaz. Se não é eficaz, não é eficiente. Ok? Então, essa é uma decisão que podia ser tomada lá mais à tarde. E, nesse particular, o professor Alves da Rocha acho que está bem na apreciação que faz. E quem governa tem que estar disposto a ouvir isso. Toda decisão de governação é passível de ser questionada nessas 5 dimensões. Repito, legitimidade não estamos a questionar, ele é titular do Poder Executivo, tem legitimidade. Até podia ser necessário dar mais dignidade à CNE, podemos responder que sim, é necessário, tem que se dar dignidade, porque edifício é privado, é de não sei lá o quê, paga-se muita renda, ok. É necessário. É oportuno? Não, não é. Nesse momento não é de todo oportuno, porque estamos a fazer sacrifícios. Então, se estamos a fazer sacrifícios, não é a renda que se paga pelo imóvel, que vai nos complicar a vida. Se já pagamos esse tempo todo, podemos pagar mais 1, 2 anos. Ou provisoriamente retirar e colocar a CNE num daqueles edifícios da CIFIC. Não são 2 que foram expropriados? Sim, sim. 2. São 2. A antiga instalação da Assembleia Nacional também é grande, não tem lá espaço para pôr a CNE. Até a CNE não trabalha todos os dias, né? Temos que esperar eleições. Por enquanto estão lá, vão fazendo outras coisas. Então, vamos ser um bocadinho mais, como diria o outro, mais patriota. Não trabalha todos os dias. Nós não temos eleições todos os dias. Não temos eleições todos os dias. E não preparamos eleições todos os anos. O foco da CNE é esse. Há outras experiências de outros países em que os membros independentes da CNE não são funcionários a tempo integral. Há vários modelos. Não são funcionários a tempo integral. Eles voltam ao ativo nas vésperas para preparar o pleito eleitoral. Então logo termina o pleito eleitoral. Cada um volta para a sua atividade principal. E depois vem mais quando há pleito eleitoral. Então, não é uma atividade permanente. O nosso figurino é que atribui o caráter permanente à CNE. Mas se formos pegar o que é que se faz, depois, nos intervalos entre as eleições, as respostas vão ser daquelas que nós conhecemos. Pronto. Esse é um ponto. O segundo ponto, em relação à proposta que foi entregue à Assembleia para discussão. Por acaso, ontem tivemos a oportunidade de participar naquele programa das 10 às 12 da Rádio Nacional de Angola. E o nosso ponto mantém-se. A nossa preocupação é proteger o emprego dos angolanos e proteger o poder de compra dos angolanos. Se a inflação já está a roubar o poder de compra dos angolanos, a situação crítica da nossa economia, que vai no 5º ano de recessão, está a roubar os empregos. Recessão, a economia não está a crescer. Ou outros mais simpáticos dizem, está a crescer para trás, né? Está a crescer negativamente. Então, se a economia está a crescer negativamente, é claro que os postos de emprego estão a desaparecer. Então, são mais famílias que estão a ser empurradas para a situação de mendicidade. Então, se as famílias estão a ser empurradas para a situação de mendicidade, se a nossa segurança social tivesse robusta, é a segurança social que estava a pagar subsídios de desemprego, é a segurança social que estava a pagar subsídios de inserção social, rendimento de inserção social, chamemos outros nomes bonitos, mas estava a dar transferência de rendimento para as famílias e evitar que as famílias vivam na situação que nós conhecemos. Mas a nossa segurança social não tem essa robustez. Então, se não tem essa robustez, o nosso orçamento, todos os orçamentos, não é? Que são sempre previsões, tinha que dar um sinal claro para o setor produtivo. E eu defendia e continuo a defender que para o setor produtivo aqui, o imposto industrial, que sai do 30 para 25, podia ir mesmo para 15. Não há problema nenhum o imposto ir para 15. Diziam lá os especialistas do Ministério das Finanças, mas isso reduz a receita do Estado. Sim, é uma redução ilusória. Quem estudou economia sabe que aqui é um efeito de trade-off. Se você reduz o imposto industrial de 30 para 15, você está dando sinal positivo ao setor produtivo de que vale a pena produzir, porque aquilo que eu não vou pagar imposto, vou reinvestir. Mas se ele vai reinvestir, ele vai ter que contratar mão de obra. Você vai contratar mão de obra, vai proteger os que já estão a trabalhar,
vai ter que contratar outras pessoas. No final, ele vai pagar salário. Se vai pagar salário, as pessoas vão consumir. Então, pela via do consumo, a economia vai se aquecer. O consumo dos privados, das empresas, e o consumo das famílias. Em termos teóricos, é isso que nós aprendemos nos manuais de economia. Exato. E quando se olha para a política econômica, quando se olha para a política fiscal, os impostos têm que ser usados de maneira equilibrada. Eles se retroalimentam. Portanto, você ter um imposto industrial alto, o que você está fazendo numa situação como a nossa é matar a produtividade. Se você mata a produtividade, a expectativa da receita alta cai. E cai pelas duas vias, pela redução da atividade produtiva e pela redução do consumo. E pela fuga imposto. Sim, e só para complementar aqui uma coisa, Carlos. Sabes qual é um dos grandes problemas da nossa economia? O Estado consome mais que a sociedade, consome mais que as pessoas. Ou seja, aquilo que é produzido, que as empresas produzem aqui em Angola, é mais absorvido pelo Estado, tem uma necessidade de absorção maior do que aquilo devia ser a economia a absorver aquilo para gerar consumo. E é precisamente o contrário. Por isso é que nós assistimos aqui o fenómeno de ser mais atrativo negociar com o Estado do que entrar para a economia real. Portanto, enquanto nós tivermos o Estado quase que um concorrente da economia real, não vamos ter aqui um sistema empresarial que esteja a avidentar para a economia real, porque nós vimos até pessoas com atividades mais simples. Eu conheci, vi malta, tinha fábricas de sumo, que são produtos que devem ser consumidos na economia real, e o sonho era fazer um contrato com o Estado, fornecer um ministério. Quando é que uma fábrica de sumo, ou um restaurante, ou uma senhora que faz bolos, o sonho é conseguir um Estado como instituição do Estado para fornecer os bolos, quando existem, vamos considerar 30 milhões de angolanos na economia real. Porquê? Porque o Estado criou aqui esta dinâmica quase que de alimentar um consumo paralelo àquilo que é o consumo da economia real. E nós estamos a viver isso, quer do ponto de vista daquilo que é da arrecadação de receitas, mas também quer do ponto de vista da própria letargia das pessoas em irritação, em investirem para aquilo que é a economia real, porque isso depois criou vícios e criou um medo. Portanto, ninguém quer ir para a economia real, mesmo dentro do nosso sistema financeiro. Só aqui para complementar, eu tive a experiência num dos primeiros projetos que fiz ligado à economia real, em que a banca me perguntava se eu tinha algum contrato com o Estado ou com algum supermercado, de referência ligado ao Estado, como sendo relevante para eu poder garantir o pagamento do Estado. E eu dizia, o pagamento do financiamento do crédito ao banco, e eu dizia que não, eu quero ir para a economia real, eu estou a fazer, tenho as minhas projeções, mas eu quero ir para a economia real. E isso na perspectiva de quem estava a analisar. Ou seja, não era um fator de atratividade, porque a referência que existia na cabeça das pessoas era que a única forma que tu tinhas de pagar o empréstimo ao banco, ou de seres elegível para isso, era tu tens o contrato com o Estado. Portanto, é um contexto que tem que alterar. Né? Carlos, podes concluir? Sim, para concluir, então eu dizia que era bom que essa revisão tivesse a preocupação do curto prazo. No curto prazo, estamos a perder postos de emprego, estamos a perder poder de compra. O que esse orçamento revisto faz para resolver esses dois problemas? Inflação e desemprego. No lado da promoção do emprego, a minha proposta, já que agora vai entrar para a discussão em sede do Parlamento, é baixar ainda mais o imposto industrial. Se chegar até 15%, não haverá problema com o Estado por causa disso. Vai proteger o emprego, vai dar sinal positivo ao setor produtivo. A segurança social, numa situação como essa, já vimos que não nos acode. E os que estão no setor privado que falem. Então, se não nos acode, é lamentável constatar que há uma proposta de corte da segurança social, portanto, daquilo que é segurança social, há uma proposta de corte na ordem dos 25%. Acho que era bom que fosse revisto isso, que há famílias que estão a precisar do apoio social. Uma outra nota tem a ver com a leitura territorial do orçamento. Quando vamos olhar para a distribuição do orçamento ao nível das 18 províncias do país, salta-nos à vista que não se obedece os dados do censo que distribuem a população pelo país, porque os valores não estão proporcionais com a densidade populacional das províncias. Segundo, nós fizemos sair o relatório sobre a situação da pobreza, que nos próximos dias, então, vamos divulgar o relatório maior. Nós estamos a dizer, nós, Ovilongo, aqui, parceiro do Afrobarômetro. Mas o INE também fez sair o relatório sobre a pobreza,
uma semana depois do nosso. Então, se há dados sobre a pobreza do Instituto Nacional de Estatística, nós também apresentamos. Por que a distribuição territorial do orçamento não reflete a severidade da pobreza? Por exemplo, os dados indicam que no Mochico e na Lunda Sul, onde a pobreza extrema é mais aguda. Mas você vai ver nos cortes, Mochico tem mais cortes que, por exemplo, o Bengo. Lunda Sul, acho que é Lunda Sul e Mochico, agora não tenho aqui o orçamento, é pena minha, mas ontem tinha isso em minha mão. Nos cortes, Lunda Sul e Mochico estão no top dos cortes. E as províncias que aparentemente têm menos pobreza e têm menos população, algumas não só não sofrem cortes, como vêm os seus orçamentos reforçados. Então a pergunta que fica é, qual é o critério que se usa na distribuição territorial do orçamento geral do Estado? Era bom que esses critérios fossem tornados públicos, transparentes, para nos ajudar a fiscalizar e a monitorizar. No diálogo com os compatriotas que são do Ministério das Finanças, onde essas perguntas não ficaram respondidas. Então, se não ficaram respondidas, em finanças públicas, nós falamos que são critérios discricionários. É péssimo usar critérios discricionários para distribuir envelopes de recursos pelas províncias. É péssimo. Tem que haver aqui critérios objetivos quando existem dados objetivos. Então, são essas minhas preocupações em relação ao orçamento. A ultimíssima nota tem a ver com o peso da dívida no orçamento. E aqui o nosso apelo, esse já para o Executivo, é que haja um cuidado especial com a dívida pública interna. É preciso andarmos rápido no pagamento da dívida pública interna para aliviar a tesouraria do setor privado. Porque se demorarmos muito a pagar a dívida pública interna que o governo tem com o setor público-privado, estamos a ajudar a matar o setor privado, aliás, estamos a ajudar a matar o setor privado da economia. E ajudar a matar o setor privado da economia é aumentar o desemprego e aumentar a indigência das famílias angolanas. Ok, sendo certo que... David. Sim? David, deixa-me só dizer uma coisa, que eu tenho que sair, tenho que conduzir para ir para Lisboa, que eu estou fora. Tá bem. Mas, se me permitiste, queria fazer uma nota sobre aquilo que o Carlos disse. Dizer o seguinte, eu sou governante de coisa pública. Tomei posse e a minha Câmara Municipal, com dinheiro na conta, demorava 41 dias em média a pagar. Com dinheiro na conta, os titulares de cargo que lá estavam antes, demoravam 41 dias a pagar. No ano que eu tomei posse, fiz o último trimestre, passámos de 41 dias para 32, em 2017. Em 2018, passamos de 32 para 6. E em 2019, de 6 para 3. E aquilo que o Carlos disse é uma coisa muito importante. Nenhum Estado pode ter um setor privado que funciona se não paga horas. Podemos até saber das dificuldades que o Estado, por vezes, pode ter de recursos, mas se o Estado cabimenta uma verba para um determinado projeto, faz o concurso ou procedimento como for, adjudica. O trabalho é feito. Há recurso na tesouraria. Não paga porquê? Isto é outra questão importante que tem que se questionar. Não paga porquê? Se não paga aquele trabalho que foi feito, essa empresa tem salários para pagar. Se o dinheiro não entra na economia real, essa gente não consome, a economia não funciona. E isto é um problema que Angola tem, que se arrasta há muito tempo. Nem quando estávamos com os cofres recheados se pagava horas. Porquê? Deixo para vocês o debate daqui a pouco. Depois de dizer uma crítica final a esta revisão do Orçamento Geral do Estado, voltamos ao início do programa. O Orçamento Geral do Estado não dá indicação nenhuma de perspectiva futura para os angolanos. Estamos apenas a gerir a pressão do cotidiano. Quem estiver em desacordo comigo, por favor, digo que eu vou espreitar o vídeo mais tarde. Mas não há perspectiva nenhuma. Não se está a oferecer perspectiva nenhuma de longo prazo aos angolanos, que é a coisa mais importante que um Orçamento de Estado, que um instrumento de governação pode dar. Saber para onde é que vamos. Agora, meus queridos amigos, tenho que ir para Lisboa, tenho ali a mulher já a queixar-se. Espero, se puderem, ainda ligo o vídeo, se chegar a horas. Se não, vejo-vos mais tarde e até para a semana. Um abraço a todos. Até já. Obrigado. Francisco.